bênção, gente, de verdade. Poder te conhecer e ter a oportunidade de participar desse programa incrível que Deus te deu, essa plataforma. E isso realmente nos emociona ao perceber que nós, até mesmo cada pessoa que está assistindo a esse programa, pode sentir o que você acabou de compartilhar agora. Nós compartilhamos um valor que acolhe as pessoas exatamente onde elas estão em sua situação. Não existe ausência no vocabulário de Deus. O Eu Sou de Jesus está aqui conosco agora, pelo Espírito Santo. E agradecemos a Deus por essa oportunidade de compartilhar com você. Bem, é uma honra. Eu amo todos os comentários e explicações sobre meu sou também. É mesmo. É poderoso. Como você recebeu essa revelação? Sabe, eu percebo, como a Lídia disse no nosso programa anterior, que estamos participando de uma conversa que sempre existiu. Agradeço a Deus porque quando o João começa a escrever, ele já está nos seus 90 anos e ele não faz um copiar e colar, sabe, do que autores anteriores. Faria, tipo, ele não fez isso. O que Mateus disse em Marcos e Lucas, sabe? Especialmente a HM, Lucas e Mateus sobre as genealogias de Jesus, uma por Moisés e depois Lucas pela linhagem de Maria. Mas a HM, João, chega a um ponto diferente nisso, sabe? Ele já tem mais de 90 anos e ele passa a se envolver com uma palavra que existia antes do tempo. E essa palavra estava face a face com o Pai e se fez carne, incluindo uma audiência. E é uma alegria tão grande perceber que, na conversa de Deus, como a Lídia também disse, é algo direcionado ao indivíduo, tem o seu nome ali. E quando você percebe que é Deus falando comigo, não estou apenas tentando ler através de, sabe, véus e véus e véus de coisas que aconteceram comigo. E de interpretações que acabaram borrando a imagem. Mas a beleza de enxergar a imagem nítida de tudo que Deus é, revelado em carne. Acabamos de celebrar mais um Natal, a celebração da encarnação da palavra profética, que tinha apenas um destino, que era se tornar carne, face a face com a raça humana. E seja lá o que for, Gênesis 1 continha o reflexo de Elohim, declarando sua imagem e semelhança em exibição pela primeira vez na história do universo. Eis que Deus vem e ele não apenas revela essa imagem e semelhança em seu ser original em Jesus, o Cristo, mas também vem e redime a imagem e semelhança na humanidade. Por meio de um único grão de trigo que não caiu na terra e morreu, e que possivelmente poderia ter permanecido sozinho, mas ressuscitou. E nessa ressurreição, a reinicialização da identidade autêntica da humanidade é revelada. Esse é o mistério do qual Paulo fala, Colossenses 1. O mistério do eu sou de Deus. Não o eu fui ou eu serei, mas o presente absoluto, a parúzia de Deus. Para em mim, minha presença mais imediata é revelada em um tesouro que sempre teve ali. Você mencionou um dos meus versículos favoritos em João 14. Temos algumas tags aqui porque há muita coisa incrível. Os versos. Mas João 14 guarda, para mim, uma chave que destranca a revelação do Evangelho, tornando-o tão poderosamente relevante. Porque todo o capítulo 14 retrata Jesus no limiar do Calvário, e seus discípulos estão com o coração perturbado, sabe? Eles não gostariam de se ver em nenhum dia ou formato sem a presença de Jesus. Então, Ele diz, não deixem que o seu passado se perturbe. Eu vou para a cruz fazer o que preciso fazer para estabelecer vocês no meu eu sou, para que eu possa estar em vocês pelo meu espírito. Então, o versículo 20 diz, naquele dia vocês saberão que estamos em união perfeita uns com os outros. Eu estou em meu Pai, vocês estão em mim e eu estou em vocês. E a realidade é que o nosso conhecimento não desloca Jesus. Nosso conhecimento simplesmente desperta nossa compreensão para uma unidade que é redimida. Que possamos ser redimidos naquele mesmo momento incrível de e eu sou essa presença e não essa ausência. sim, sabe, houve um grande distanciamento ao longo dos últimos séculos. Somente com a intimidade e o amor absoluto, incondicional do Pai. Sim, Ah,
Esta paráfrase está trazendo, filhos pródigos trazendo, está ajudando a diminuir a desconexão, está conectando, Exatamente. traz-nos para casa E isso em relação ao contexto original. As palavras originais e a comunicação original. Se pudéssemos ter uma tecnologia que permitisse simplesmente entrar na internet e, de repente, nos conectar com o planeta Terra. Num contexto global, quanto mais o Espírito Santo é capaz de conectar os mestres de Deus no negócio de reconexão. E é tão lindo perceber que fomos totalmente associados a Ele desde o princípio. E eu me lembro agora da nossa mensagem de Ano Novo em Kissimmee, acho que foi lá. Fiquei tão tocado novamente pelo fato de que 2022 chegou ao fim, e o Salmo 22, trazendo o fato de que o salmo profético mais dramático, 1000 anos antes de Cristo, conclui com: os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e será contado à geração que ainda há de nascer que ele realizou isso. Que o quê? O que Deus realizou em Cristo foi abraçar plenamente uma humanidade dispersa. Sim. Nos trouxe para casa. Com certeza, Que esse programa é solta. Com certeza. Voltando para casa, com certeza. Acho que é tão importante para nós, quando você falou sobre estar, tipo, distraído, você usou uma palavra muito interessante: desconectado. sim. Nós temos estado, mesmo na conexão com Cristo ou com a Bíblia, sempre foi uma mensagem desconectada. Se você perguntar para a maioria das pessoas o que você pensa sobre Jesus, elas imediatamente sentiriam, na verdade, um pouco de culpa. Eu não estou lá. Eu não consegui. O que você acha da Bíblia? Algumas coisas para fazer e outra para não fazer. E Jesus nos trouxe para um lugar de conversa onde ele diz: eu estou em casa. Encontrei em você um espaço. Eu encontrei em você o público que consegue ouvir as nuances da minha carta de amor. Quero que você saiba que o Evangelho começa a contar em casa. Evangelho de Jesus Cristo não começa em nenhum outro lugar. Eu estava pensando no filho pródigo, querida. Lá vem ele, voltando para casa, e ele preparou palavras. Ele disse: eu vou até meu pai e vou dizer a ele: me desculpa tanto. Eu fiz isso, fiz aquilo e você é um escravo. E o pai dele saiu correndo e o abraçou. Ele disse: quero que você saiba que existe uma conversa aqui que te segura mesmo no seu chiqueiro fedorento. Tanto faz, tanto faz, tanto faz. Ele nos abraça e o filho é tão bonito. Na história do pródigo, ele diz: ele caiu em si. Existe um cair em si, um estar em casa, um ser em Cristo que ele quer nos desafiar a viver. Onde quer que você esteja, qualquer coisa que você tenha pensado, perdi Deus, ou escorreguei, ou seja lá o que for, não é aí que ele está. Ele está aí, sendo você o espaço de uma comunicação, de uma carta de amor, de um abraço. Algo que você nem sequer poderia ter imaginado. E você não consegue resistir? Você não conseguirá resistir. Vocês são tão fofos. É irresistível. Ele é. O que sonha sem ser algo mais? Quando acabei de falar agora, pensei, sabe, acho que vou apenas ler porque mencionei João 14:20. Mas ontem à noite, enquanto voltávamos de carro, eu simplesmente deixei aberto. No capítulo 14 de João, versículo 1, e comecei a ler o versículo 2. O que faz da casa do meu pai um lar é o seu lugar nela. Se esse não fosse o objetivo final da minha missão, por que eu me daria ao trabalho de fazer o que estou prestes a fazer? Se não fosse para preparar um lugar para você. Eu vim para te convencer de um lugar de união perfeita, onde você pertence. E então isso. Deixa-me ler o comentário aqui. Veja João 8,35. A diferença entre o escravo e o filho é que o escravo só trabalha lá para o filho. A casa do pai é um lar com liberdade, diz o versículo 36. Com a liberdade encontrada na filiação, não há fingimento. Livre de verdade. A palavra para nós, de fato, de verdade, é o oposto do que é fingido. O que Jesus está prestes a realizar em sua morte e ressurreição vai mudar para sempre a ideia de obras religiosas e o fingimento e a performance da típica mentalidade de escravo para a liberdade da filiação.
Espírito Santo clamando: Abba, Pai, estou em casa. E então eu também acabei de ler o versículo 3. As proporções do que vou realizar são impressionantes. Eu vou preparar uma estrada para você. Assim como no costume oriental, onde as pessoas iam à frente de um rei para nivelar as estradas, para tornar possível que a realeza viaje com facilidade e conforto. Ao me identificar completamente com você, eu também vou te identificar completamente comigo, para que você possa se sentir totalmente em casa onde eu estiver. A realeza está nos chamando de realeza. Quero dizer, aleluia, e eu tenho uma explicação maravilhosa, mas não vamos ler isso agora. Eu só quero ler para vocês o versículo 6. Jesus disse: Minha essência do eu sou se reflete em você. Desculpe, minha essência do eu sou e no meu comentário, entre parênteses, se reflete em você é o seu caminho. Essa é a sua verdade e também a sua vida. Agora, cada pessoa pode se encontrar face a face com o Pai inteiramente por causa do que eu fiz. Então, ele trouxe o Pai à plena vista. Eles disseram: Mas só nos mostra o Pai. Ele diz: Ei, pessoal, eu estive com vocês por tanto tempo e vocês ainda não me viram? Se vocês me viram, viram o Pai. A filiação é a revelação do Pai. E assim como Jesus nos apresenta ao Pai, ele veio para nos apresentar a nós mesmos novamente. Porque nós esquecemos que tipo de pessoa somos. Veja, o próprio irmão dele, Tiago, quer dizer, João 7,5, diz que nenhum dos seus irmãos acreditava nele. Você consegue imaginar isso? Eles cresceram com ele por 30 anos. O filho do carpinteiro nunca. Mas eles estavam tão presos na mente deles, conhecendo-o apenas de um ponto de vista humano. E uma das minhas escrituras favoritas, para a qual o Espírito Santo me levou há muitos anos, é 2 Coríntios 5, versículo 16. Eu me lembro que era um pastor jovem, tinha acabado de assumir o pastoreio dessa igreja e estava um pouco preocupado porque, antes disso, eu só andava de moto de escola em escola nas áreas remotas de Mapumalanga, perto da fronteira com Moçambique, com meu violão e minha bolsinha de couro no ombro, com meu livro e tudo mais. E eu pregava para as mesmas caras, talvez uma vez a cada 2 semanas, sabe? E de repente eu era o pastor de uma igreja. E todo dia você tem um programa, tem que se encontrar com um, com outro. E eu pensava: Senhor, de onde vou tirar todas as mensagens? Porque eu realmente não leio livros. E claramente o Espírito Santo me lembrou dos 5 pães e dos 2 peixes. E eu simplesmente me senti tão aliviado. Eu disse: Jesus nunca ficou sem recursos ou habilidades. Só tinha 5 pães e 2 peixes. Multiplicou. Mesmo depois de algum tempo, será que ainda teremos pães de peixe? E eu senti um enorme alívio no espírito. E ele sussurrou 2 Coríntios 5 por causa do 5 e do 2. E fui até 2 Coríntios 5 e, para minha surpresa, vi apenas o versículo 17 sublinhado. E era uma passagem bíblica encantadora. Eu pregaria sobre ela de novo e de novo por muitos anos. Não está escrito, eis o velho. Ele diz que as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa é uma boa palavra para 2023. Estamos só no começo deste ano novinho em folha. O velho já era. Ele rompeu. Trouxe encerramento através de sua morte na cruz para tudo aquilo que era velho, ele diz. Eis que tudo se fez novo. Então eu pregava sobre isso, mas nunca percebi, porque o versículo 16 está logo antes do versículo 17. E o versículo 17 começa com um portanto. E de repente eu li o versículo 13, e ele vem depois do versículo 16, aquele antes do 17, e diz: portanto, de agora em diante, não conheço mais ninguém segundo a carne. E diz: mesmo que antes tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. E isso despertou em mim a consciência de que você é... Sempre fui conhecido, mas da maneira como sempre fui conhecido. Jesus foi retratado ao longo de tantos anos, camada e camada de interpretação e tradições, que os caminhos fúteis que herdamos, herdados de nossos pais, e Deus veio para nos resgatar. Ele resgatou nossas mentes para que possamos enxergar com um novo entendimento, como em 2 Coríntios 5, 3, versículo 18. O próximo versículo diz que, com esse novo entendimento, nós somos... Os dias de só olhar pela vitrine acabaram. Estamos contemplando a glória do Senhor. Mas desta vez é no espelho. Isaías diz, quando fala sobre essa estrada real. No capítulo 14 ele diz: todo lugar alto será rebaixado, todo vale será aterrado, todo lugar tortuoso será corrigido, toda desculpa que possamos ter será cancelada, e a glória do Senhor será revelada.
Onde ir? Para que toda a humanidade veja isso junta. Todos nós gostaríamos de estar aqui juntos. 2 Coríntios 3,18. Com o rosto descoberto, podemos contemplar a glória do Senhor, mas desta vez não como numa vitrine, e sim como num espelho. E na linguagem do espelho, descobrimos a amabilidade de Deus. O tesouro escondido dentro de nós, o mistério que permaneceu oculto por eras e gerações, agora é revelado. Amém. Nós, Só tem alguns minutos, então apenas ore, apenas continue fluindo da maneira que você está fluindo. Obrigado. precioso Jesus, Pai, eu te agradeço pelo tesouro que teve escondido por eras e gerações. Como na bela parábola que Jesus conta, o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo agrícola. E um homem encontrou esse tesouro. E ele mesmo escondeu e vendeu tudo que tinha e comprou todo o campo. E agradecemos porque fomos comprados pelo preço mais alto. Para sermos redimidos, para sermos redimidos na revelação do mistério de Cristo dentro de nós, desvendado. Obrigado, Jesus. Amém, amém. Você quer alguma coisa? Ah, Velhinho? não sei se temos tempo. É maravilhoso. Mesmo quando você for para casa, estiver dirigindo seu carro, onde quer que esteja, antecipe essa conversa. Estamos só dando umas pequenas amostras, mas o doce Espírito Santo, O comunicador do Evangelho de Jesus, faz soar o Evangelho. A língua materna, minha nossa. Nemoto, escuta, será que... temos tempo de ler. Não, não tem tempo. Deve encomendar a Bíblia e conferi-la. O nome do livro é Segunda Epístola aos Coríntios. 6. Ok. 2 Coríntios 4, 8 e 17. Enfim, tô de óculos. Vai, leia. Sim, Então, maravilhoso. uma conversa maravilhosa. Então, adquira a Bíblia espelhada. Você pode acessar o site mirrorword.net. Você pode encomendá-lo. Você pode baixar o aplicativo. Você pode baixá-lo. Existem muitas maneiras diferentes, seja em papel ou no Kindle. Obrigado. Mas entenda, deseja compreender melhor a sua identidade, o seu propósito, o seu eu sou? Isso lhe trará muitos benefícios. Adoro 1 Coríntios 13, a forma como você escreveu o capítulo sobre o amor. Deb, nossa querida amiga Deb, a presidente do seu fã-clube. Ela e Renê, o versículo favorito delas é Tiago 1, 23 e 24. Então, de qualquer forma, agora você só precisa comprar e procurar essas escrituras. Muito obrigado a todos por estarem aqui e obrigado por assistirem.